Boa tarde para você. Dando início a mais uma live. Boa tarde, Bispa Márcia. Boa tarde a todas as minhas queridas. Vamos chegando, vamos entrando, que a casa é nossa. Estamos dando início a mais uma live, né? Hoje uma live especial, conversando com uma convidada muito especial. Nós vamos falar hoje sobre crianças e adolescentes. Olha só, eu acho que a doutora Rosi já entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicioná-la aqui. Mandei um convite para a doutora Rosi. Vamos entrando, gente. Boa tarde, doutora. Tudo bom? É muito bom estar aqui. Responsabilidade grande. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu ajudar a surdinha aqui, pôr num fone, que a surdinha vai... Você sabe que a sua bispa aqui compartilha com você dessa surdinha, né? Eu também tenho um rebaixamentozinho auditivo e estou precisando dar uma olhada nisso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. E aí, a senhora também está bem? Graças a Deus. Estou dando só um tempinho aqui para as nossas queridas irem entrando na nossa sala de conversa aqui. Estão entrando no meu consultório, todas estão sendo muito bem-vindas aqui no consultório. Né, doutora? Tá tudo bem aí com a sua internet? Tá dando para você pegar direitinho? Tá sim. Ai, que bom, que bom. Deixa eu só deixar para as nossas queridas, eu sempre deixo o nosso número de Disque Oração, que é o 4007-2910, 4007-2910, a qualquer hora do dia, da noite que você precisar. Funciona 24 horas esse telefone. Você pode ligar, pode conversar com alguém, deixar aí a sua angústia e você vai receber uma oração. 4007-2910 é o número do nosso Disque Oração. De fora do Brasil, olha só, já tem gente aí dos Estados Unidos, da Califórnia, ó, gente lá da Califórnia entrando. Vamos ver os irmãos, os queridos... vai só aumentando. E a responsabilidade vai só aumentando. Pois é, os queridos lá da Inglaterra também, lá, e se Deus quiser, acho que os queridos lá da África vão conseguir entrar também. Amém. Vai dar certo aí. De fora do Brasil, você precisa colocar os códigos que você usa para ligar para o Brasil. Mas aqui no Brasil, em qualquer parte do território brasileiro, 4007-2910 é o número, não precisa pôr DDD, e você vai pagar o preço de uma ligação local. Você pode ligar e vai ter uma oração. Nós temos também, eu vou já deixar aqui, gostaria que quem me ajuda aí, escrevendo aí nas letrinhas que sobem, pode escrever. Vou deixar já o número do DAI. Esses dias me perguntaram assim, como é que funciona o Ministério do DAI? Tem em todo o Brasil? Não, nós temos um departamento aqui em Goiânia. Em algumas outras fontes da vida também tem, funciona como um departamento de aconselhamento especial. Aqui em Goiânia, com o DDD 62, o telefone é 3541-4112, 3541-4112. A Bispa Marinês tem disponibilizado esse telefone. Se você quiser ligar, alguém vai atender e vai orientar da melhor maneira
Se você quiser conversar com uma das ajudadoras do DAI, um dos ajudadores do DAI, você vai ter essa orientação de como fazer. Deixa eu ver aqui, nós já estamos com 100 e tantas pessoas na nossa sala. E até o final da nossa conversa, provavelmente chegaremos a 1000 pessoas, se Deus Amém. quiser. Nós vamos conversar com a doutora Rosi. A doutora Rosi é psicóloga clínica já há quantos anos, Rosi? 18. Rose, bispa. O Rosi fica aparecendo Rosi por conta do Y, O né? Y Mas é Rose. É Rose. Doutora Rose. Rose. Quantos anos, doutora, já de Que eu psicóloga? estou no DAI? Na clínica. Na clínica, eu estou na clínica há 18 anos. E 18. no DAI eu estou há 19. 19 anos, um ano antes de se formar. Na época do estágio eu comecei por lá. Isso. Ela é psicóloga clínica, ela é especialista em treinamento e diagnóstico dos problemas do desenvolvimento. Portanto, é tratamento, bispa. Hã? Só falou treinamento e é tratamento. Tratamento e diagnóstico. Especialista em tratamento e diagnóstico dos problemas do desenvolvimento. Portanto, lidando diretamente com crianças. Sim, desde a primeiríssima infância. Crianças e adolescentes. É especialista em terapia de orientação. Eu acho que já lidando com jovens, não é? Aquele momento de escolhas que não é fácil, Sim. né? Sim. E é especialista em Libras também, né, doutora? Que maravilha! Sim. Que coisa boa aqui, ó. I love you too. Amo você. I love you too. Que coisa boa. E ajudadora do DAI, né? Ajudadora aqui no DAI já há 19 anos. O DAI que é um departamento de aconselhamento especial da Igreja Fonte da Vida e há muitos anos, não é, doutora? A doutora Rose está no DAI já há 19 anos, mas antes da doutora Rose, o DAI já funcionava com atendimentos. O DAI é reconhecido aqui na nossa região, graças a Deus, para fora, vamos dizer assim, do âmbito da igreja, não é? Para fora do âmbito, inclusive, evangélico, não é? Porque pessoas católicas... Todas as religiões nos procuram ajuda e atendimento no DAI. Bispa, nós já somos reconhecidas no meio secular, no meio científico em Goiânia. Médicos, nós somos indicados por médicos que sabem que o nosso atendimento ele tem, né, uma questão do atendimento social, do preço social, né, e aqueles que não podem são atendidos também. Né? Nós estamos ali, as ajudadoras, como voluntárias para levar que as pessoas possam crescer e liberar-se, né, nos conflitos da alma. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Sim. Uma das coisas que a gente percebe é que quando uma dessas áreas, espírito, alma ou corpo, está adoecido, as outras áreas, não é? Tanto a alma quanto o espírito adoecem também. O corpo e a alma, inclusive, tomam partido contra o espírito. Exatamente. Né? Geralmente, as pessoas, quando elas estão com algum acometimento no corpo, elas acabam, de alguma forma, fazendo esse acometimento nas emoções e vice-versa. E isso é muito comum e fácil da gente perceber, porque às vezes a gente percebe a pessoa e ela chega e fala assim: eu não consigo nem orar mais. Então, isso é a prova da palavra. Isso é a prova daquilo que o Senhor nos alerta na sua palavra. O corpo e a alma tomam partido contra o espírito, né? Exatamente, exatamente. E é muito importante. A gente vê aí pessoas que se desenvolvem também, não é? Desequilibradamente, não é? Vamos dizer assim, se desenvolvem espiritualmente,
mas a alma cheia de problemas, cheia de dificuldades. Então, aí a gente vê um desequilíbrio muito grande, né? Sim. Me perdoem falar, mas fica aquele crente bacalhau, né? Que é salgado demais, que não dá para comer, que não dá para digerir, Eu já dá falava que muito era limão, porque é misticismo. azedo. Hã? Eu ouvi falar de crente limão, que é azedo. Agora, esse Pois bacalhau eu é, não dado a conhecia. muito misticismo, e sem o equilíbrio da palavra de Deus mesmo. A palavra de Deus, ela nos orienta em todo momento sermos equilibrados, né? Verdade. Doutora Rose, eu não sei porque esse Y pesa na minha língua, né? É porque ele tem esse peso mesmo, né? É porque como o meu nome é Rosemary, e aí terminado com Y, e tinha muita Rose Pinheiro já com arroba, aí eu tive que dar uma modificada. Aproveitei o Y lá do finalzinho do nome e trouxe ele para cá. Pra cá, tá certo, tá certo. Doutora Rose, seguinte, a nossa conversa hoje, eu acredito que muitas mães e também avós, não é? E pastoras também, porque as pastoras, mesmo ainda não sendo mães ou não sendo mães, elas estão no lugar de orientadoras, né? Sim, Então, as pessoas buscam muito orientação com as pastoras, os pastores, temos homens também na nossa sala, pastores, eu assisti um pouquinho que eu pude, né? Assistir a sua live com a pastora Débora e foi muito boa, né? Muito que bom. elucidativa. Por isso eu tive a ideia de te chamar para a gente fazer uma live junto, falando um pouquinho desta situação toda que é pandemia, né? Então, eu costumo conversar aqui com o apóstolo, dizer, nós nos assustamos. Eu acho que os governantes se assustaram. Sim, Até cientistas foram pegos de surpresa e se assustaram, né, com este sim, momento, né? Então, pandemia, isolamento social, de uma hora para outra as crianças foram privadas da sua rotina escolar. Então, sim, e a mãe também, né? sim, Porque especialmente a mãe e o pai, né? A mãe aí, que está com o cabelo assim, né? A criança acorda de manhã, tal, tinha uma rotina, o almoço, tal horário, porque vai para a escola, ou então já acorda de manhã, um cafezinho da manhã e pá para a escola. Tinha toda uma rotina estabelecida desde que começou a escola. E isso tudo foi podado, né? Foi bruscamente cortado. cortado, né? E as mães tiveram que se reinventar. As primeiras semanas foram muito difíceis. Sim, A escola teve que se reinventar e eu estou vendo as escolas se esforçando ao máximo, mas infelizmente eu penso que o ano letivo está perdido, né? Então as crianças vão pegar o que dá para pegar, né? Então, doutora Rosi, eu vou ser mais objetiva na minha questão para te deixar falar. Eu me lembro quando aqui em Goiânia teve aquele problema do Césio. Você lembra? sim. Eu acho que você devia ser bem mais jovem também, né? Porque eu era É, jovem, meus filhos eram bem pequenininhos, né? sim. Mas nos outros eu tenho lembrança, assim. Eu era adolescente na época. Você era adolescente na época. Os meus filhos eram pequenininhos. Meus filhos, o mais velho deveria ter uns 8 anos. É a escadinha, né? Uhum. Então, 8, 9 anos no máximo. E não, era 7 aninhos no máximo. Acho que tinha a Débora, que é mais velha, uma coisa assim. E eu me lembro que um dos meus filhos, com aquela história toda do Césio, lixo atômico, né? A gente andava na rua, tinha gente parecendo aqueles astronautas Astronauta, né? medindo a O nível radiação de e tal. césio, né?
Isso. E um dos meus filhos ficou tão apavoradinho que ele ficou com medo de chegar perto de qualquer tipo de lixo. Então, o lixo do banheiro, ele tinha medo de chegar perto, porque todo lixo podia estar Era contaminado. contaminado. E o que era esse contaminado? Era um monstro, entendeu? Então, doutora, as crianças não têm maturidade, não é? Como é que você percebe isso? Como é que você acha que está ficando isso? Eu quero fazer uma diferença entre criança até 7, 8 anos e depois para diante. Bispa, vamos pensar assim. Quando a gente pega uma árvore e faz uma inscrição no tronco, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Quando a gente faz uma inscrição no tronco de uma árvore, aquela inscrição que a gente faz, né, ou inicia um objeto, um prego, alguma coisa, a árvore, à medida que ela vai crescendo, ela vai fazendo laços, né, anelos, né, para ela ir crescendo. A gente vê que durante todo esse crescimento da árvore, quando ela já está muito grande, a gente pode ir lá e cortar acima de onde foi feita aquela inscrição, nós vamos continuar vendo que aquela inscrição afetou todo o resto. O crescimento. Né? Todo o crescimento, os anéis que foram feitos na árvore, eles foram todos afetados por aquela inscrição que foi feita. Então, as crianças, elas estão passando por uma inscrição neste momento chamado pandemia, chamado isolamento. Então, nós vamos ver durante muitos e muitos anos ainda essa inscrição nas pessoas. O que vai fazer diferença? A forma como essas famílias vão lidar com toda essa situação, vão encarar essa situação para que essa inscrição não cause uma deformidade no tronco e fique apenas aquela inscrição ali. Porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, a árvore ela vai fazendo círculos, né? E aonde faz a inscrição, ela faz uma diferençazinha no contorno do elo para frente. Então, assim, nós vamos superar, vamos sim, vamos superar. Nós vamos nos reorganizar, mas isso vai ficar inscrito, vai ficar marcado nas nossas vidas. Então, é extremamente importante que as famílias estejam buscando, né, na medida do possível, o equilíbrio para estar lidando com essas crianças. E as crianças até 5 anos, elas meio que não ficam muito... se a família tiver um cuidado, essa inscrição pode se tornar menor. Mas, Bispa, nós já temos casos de bebês que estão apresentando sintomas que são parecidos com os que têm na Covid, mas não estão com a Covid. Porque toda a família, a inscrição familiar está fazendo, né, com que essa ordem seja desorganizada e acaba aparecendo, então, essa situação. Então, é um momento assim, em que os pais, né, as famílias, né, as escolas, precisam realmente parar e pensar o que vão fazer neste momento para o futuro. Porque o agora nós vamos ter que passar por ele, não tem jeito, a pandemia está aí, nós temos que enfrentá-la, né, com a clareza e o cuidado que ela requer, né? E vamos vencer, eu tenho certeza que nós vamos vencer, né? Os pais, doutora, teriam que ter um cuidado, ou você poderia dar aí uma orientação de como conversar com uma criança. E eu quero fazer essa diferença, porque depois eu quero abordar com você a questão do adolescente, do pré-adolescente, do adolescente. Mas como explicar para uma criança? Porque ela está ouvindo a televisão, ela está ouvindo a conversa do pai, ela está, às vezes, ouve a conversa da mãe no telefone, morreu não sei quem, está doente. Tá, deixa eu só mandar um oizinho que o meu pai foi lá para casa da minha irmã para ver. Pai, ó,
Beijo, fica com Deus, se cuida, eu amo o senhor. Que bom, Ele foi para casa da minha irmã para assistir a live. que coisa Então, mais boa. Bispa, o que que acontece? As crianças, elas têm um modo operante muito simples, o brincar. Uhum. Então, elas brincam de quê? De massa, de tinta, de barro, de argila, de cavaco, de tampa de panela. E ela está sempre brincando, porque o brincar faz com que o pensamento dela se organize e se reorganize e repita e se reorganiza. Por quê? A elaboração e a organização, ela vem pelo repetir. Então, um dia ela vai brincar em casa com as panelas, sei lá, alguma coisa, um brinquedo qualquer. Oi? Chegou uma ligação, eu tirei o sinal da TIM, desculpa. É, O que que acontece? A criança, então, ela vai pegar um brinquedo e a criança ela vai fazendo invenções. Um dia ela é Brincando. bombeiro, um dia ela é bombeiro, um dia ela é médico, um dia ela é Covid, um dia ela é o vírus, ela vai sair pegando todo mundo. Eu sou o vírus, pum, vamos brincar de pique-pega. O vírus pegou você, o vírus não pegou você. Então, a criança ela vai fazendo essas organizações através do brincar. Então, é preciso que os pais encarem essa fala e não tenham ela como um medo. Ai, menino, não fala isso não, que isso atrai, vai trazer coisa ruim aqui para dentro de casa. Então, é preciso que eles permitam que a criança fale, que a criança brinque e exponha isso. Então, um dia ela é médico. Ah, eu vou brincar de entubar a mamãe. Vou brincar de entubar a mamãe. Quando a pessoa tem o Covid, ela pode brincar de médico, ensinar a criança a ir se organizando nisso. Né? É o brincar, é extremamente importante brincar. Nós temos visto na internet algumas experiências que as pessoas estão fazendo de colocar, né, o dedinho com sabão e esparramar, né, Uhum. o orégano, a pimenta, né? Então, assim, é isso que os pais precisam, olha, e não colocar como esse monstro, porque a criança, ela, se a família tem o hábito, por exemplo, de assistir Jornal Nacional, ela vai começar a ficar apavorada, porque já começa assim, morreram cento e tantas pessoas em 24 horas, mil e Aqui a tantas gente não pessoas em consegue 24. assistir mais. Então, a criança vai vendo isso e o que que acontece? Ela vai ficando apavorada, porque a criança ela passa pelo imaginário. Então, se aquela coisa, nossa, meu, né? É para ter uma ideia, criança, no início, uma moeda de R$ 1 é um dinheirão para ela. Depois, R$ 2, nossa, que dinheirão, né? R$ 5 é um dinheirão. Então, se a família vai trabalhando com ela em pequenas porções, ela vai conseguindo entender o que está acontecendo. Bispa, sabe qual E que... sempre, deixa eu só colocar, porque é importante que a gente pense que a linguagem de fé, ela é sempre uma linguagem positiva. Sim. Não é uma linguagem de medo pelo medo e para o medo. Não é assim. Não, o brincar e tudo. Ah, hoje eu sou o vírus e tudo. Mas até na brincadeira tem que ter uma linguagem de fé, de esperança e não, vamos vencer isso, Vamos né? vencer, né? Porque Vamos. assim, existe, né, um bálsamo em Gileade, né? A família pode usar até essa brincadeira. Não, não, existe um bálsamo em Gileade. Vamos cantar, tem a musiquinha, vamos cantar a musiquinha. Isso tudo são questões que podem fortalecer a criança, né? Uhum. A criança pequena, ela é extremamente lúdica e ela vai conseguir elaborar e compreender as situações através dessa linguagem que ela tem, né? Os Uhum. maiores, eles já possuem algo que é mais
elaborado, eles têm uma linguagem mais elaborada. Mas a criança fala, né, através do Do comportamento, brincar. através dos sonhos, né? Então, as crianças estão tendo pesadelos, crianças bem pequenas com situações de pesadelo. Eu sonhei que teve um pititico que falou para mim, tia, eu sonhei que um monstro ia entrar na nossa casa e ia matar o papai e a mamãe. Olha só. Então, ela não tem noção, né, de que o que seria isso? Porque o grande medo hoje é o quê? É o medo da morte. Mas quando a família trabalha a morte com a criança, o que significa a morte? Ela, né, do ponto de vista natural, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual, né, a criança passa a não ter medo de morrer, mas ela passa a se cuidar, né? Porque ela quer viver, porque a criança ela fica angustiada, as pessoas ficam angustiadas frente à morte, porque a morte traz esse corte. Uhum. Né? Ela vem e faz esse corte, que é justamente esse corte que foi feito em nós abruptamente. Uhum. Né? Veio um corte, pá, a morte é como se tivesse aquele boneco preto com capuz e uma foice em cada esquina. As pessoas estão andando com esse tipo de imaginação. Não estou querendo minimizar a questão da contaminação do vírus, mas eu estou querendo dizer que, para as crianças, isso precisa ser tratado com uma certa leveza, para que isso não venha, né? Para que isso não venha trazer nela esse medo daquela figura, né? Da Essa morte angústia. Em todas as esquinas. Doutora, isso tem muito a ver da maneira como os próprios pais percebem tudo isso. Sim. Entendeu? A criança, ela tem um olhar para o pai e a mãe, especialmente a criança aí até 6, 7, até 8 aninhos, vai. Ela tem um olhar assim para a mãe, para o pai, né? Qualquer coisa que acontece, ele olha, o que eu faço? Não né? é um barulho estranho ou uma coisa diferente, ele bate o olho, procura o olhar do pai e da mãe. Sim. Se o olhar do pai e da mãe transmite a mensagem, tá tudo bem, é igual a criança que cai e machucou o joelho. Ela caiu, machucou o joelho, sangrou. Aí ela levanta e vem para a mamãe, né? Andando e mostra o joelho sangrando. A mãe faz assim. Aí Deus! Tá sangrando. Aí a criança cai. Chora. Né? Então, porque no olhar da mãe ela viu o quê? Tô morrendo. Freud fala que a criança vê o mundo pelo filtro da mãe. Naquela época era a mãe, porque era a única que era dotada dessa responsabilidade, né? Então, a criança vê o mundo pelo filtro da mãe. Sim, a criança vê o mundo, sim, pelo filtro das pessoas que estão cuidando dela. Então, pais ansiosos tendem a gerar filhos ansiosos. E aquela criança que já tem um temperamento, uma tendência maior, natural, à questão da ansiedade, isso vai ser potencializado. Então, é extremamente importante que eu li o perfeito ali, a palavra é extremamente importante que os pais tenham esse olhar, né? Um olhar para o futuro e um olhar de positividade. Rose, não está dando para ter esse olhar, não está dando, eu estou mal. Então, eu peço a você que busque ajuda. Né? Nós temos muitos canais de ajuda através da oração, através do aconselhamento, né? Emocional na igreja, através da psicoterapia. Você precisa buscar essa ajuda. Né? Hoje está mais fácil. Né? O conselho nos organizou e nos liberou para essa questão mais fácil do atendimento online. Então, busca um atendimento online. Tem vários meios de ajudas, né? Que os psicólogos estão mesmo se disponibilizando para essa forma, porque é preciso que os pais se olhem e se cuidem, porque pais que não se cuidam, eles não terão facilidade em cuidar, porque o cuidado dele não está legal, né? Então, eu preciso cuidar de mim, ter um olhar para mim, para me conseguir direcionar o olhar do meu filho.
né? Uhum. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais os sinais, não é, por enquanto ainda estamos na criança até 6, 7, 8, 9 anos, né? Uhum. Quais os sinais de que não está bem, né? Tem alguma coisa que não está bem. Eu digo assim que hoje essas crianças elas são expostas, expostas a uma gama de informação que a Sim. cabecinha não dá para trabalhar no ritmo da informação. Doutor, repetir, organizar e repetir e organizar. Não dá tempo de repetir, elaborar, organizar para repetir, elaborar e organizar. Fica só E, repetindo, repetindo, repetindo. pois é. Quais são os sinais, não é, de que não está bem, de que alguma coisa não está bem e que a mamãe deve observar e procurar ajudar? Primeira coisa, criança, ela para de brincar. Criança que para de brincar, abre os ouvidos, os olhos, todos os radares que você existir na sua vida. Porque o brincar é condição fundamental para se tornar sério, né? Então, é Perfeito. preciso, Arquimedes, né, nos orientando nesse sentido. Então, se a criança baixou o nível de ânimo, né, e de excitar, né, para brincar, aquela coisa, se ela, o desejo Aquela dela de brincar, curiosidade, né? Criança se tem isso uma diminui, curiosidade. e se isso diminui, é um primeiro indício que os pais têm que ficar muito alerta. A criança começa a apresentar dificuldades no sono, tem pesadelos, sono agitado, na cama, eles põem ele para dormir na cama, daí a pouco ele está no meio da cama, no pé da cama, né? A criança passa a ter uma dependência muito grande dos pais. Ela quer ficar o tempo inteiro colada nos pais, né? A criança que começa a ter dificuldades para comer, né? Então, assim, porque tudo está contaminado, né, Bispa? Tem que lavar tudo, tem que fazer tudo, então a criança começa a ter dificuldades para comer. A criança, ela passa, inclusive, a apresentar a ansiedade, né? E a gente vê a ansiedade como? A hora que a criança começa a puxar esse ar e tiver mais acelerado, eu detectei isso essa semana no consultório. A criança chegou aqui, a mãe ainda não tinha percebido. A mãe achou que era por conta da máscara. A criança tem 4 anos e meio. A mãe achou que era a máscara que estava atrapalhando a dificuldade. Então, aqui no consultório, eu uso a máscara, uso, né, o equipamento da face com eles, né, álcool em gel em tudo, o tempo inteiro. E a primeira coisa que ele chega é jogar a máscara para o canto. Eu tenho que ir lá pegar essa máscara e organizar, né? Então, na hora que ele tirou a máscara, aí eu comecei a perceber aquela respiração. Falei assim, não tá legal isso. Aí a gente já começa a pensar no vírus, né? Aí depois eu contei, né, o nível de respiração dele, quanto tempo, quantas respirações por minutos. Então eu vi que não era do nível do sintoma de uma dificuldade respiratória, mas sim da ansiedade. E a brincadeira dele foi muito significativa. Ele pegou todas, né? Era um menino, né? E ele preferiu pegar as bonecas, colocou todas as bonecas deitadas e falou com elas assim: fica aí, vamos dormir, que amanhã já logo chega. E deitou, né? Então, assim, uma preocupação com o futuro. Uma criança que numa brincadeira tão simples já está mostrando, vamos dormir logo, porque aí passa logo, né? Então, toda essa situação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De estar observando sintomas mínimos, né? Roer as unhas, dor de barriga, febre, né? Às vezes não chega uma febre alta, chega uma febre de 37,8. E uma febre sem quê nem porquê, não é? Não Aparece de tem garganta repente. inflamada, não tem nada, apareceu uma febre, uma febrícula aí, uma febre, e do mesmo jeito que apareceu, sumiu. Geralmente Isso. tem fundo emocional. Fundo emocional. Dores de cabeça, né? A criança, de repente, ela vira, né, uma conchinha, né? Você vai, os outros falam que é uma tartaruguinha. Você encosta nela, ela entra lá para dentro.
né? Então, tudo isso são sintomas que a gente vai percebendo nessas crianças nessa idade. E eles não sabem dizer o que eles estão sentindo, porque a linguagem deles, a narrativa deles ainda é empobrecida nesse sentido. Eles não conseguem ter uma narrativa mais elaborada e falar, ai, tá doendo, é assim, não estou conseguindo respirar, né? Então, são coisas mínimas. Aquilo que alterou a rotina dele normal, isso tudo vai começar a apresentar, né, um sintoma de algum tipo de sofrimento psíquico. E O sofrimento acolhimento psíquico, ajuda, doutora? era isso que eu ia falar. O sofrimento psíquico, ele não pode ser, ai, para, deixa de bobagem. Não. Sofrimento psíquico não é bobagem. Sofrimento psíquico é real e é palpável para quem sente. A pessoa sente no corpo, as juntas doem, a cabeça dói, as costas doem, né? Então, assim, são sentimentos que a gente precisa dar lugar para que ele seja exposto da maneira que for, com a tinta. Pega a tinta e pinta tudo, né? Outro dia eu vi, a Débora deixou a Luísa pintar as paredes da casa lá com spray de cabelo. Ainda bem que chove e lava, né? Ela até falou assim. Então, assim, são formas de expressões que a criança vai ter, né? De extravasar essa coisa, né? De pular, de correr, de brincar. E o acolhimento também, né? Eu acho que, eu não sei, eu sou avó, né? Então, a É mãe com avó, açúcar, né? a avó tem mais facilidade de acolher. Acolher, que eu digo, é abraçar, é pegar no colo, é beijar, é perguntar, né? Eu vi uma mamãe, talvez, aí perguntando: o que que faz quando a criança quer dormir só no quarto do papai e da mamãe? Uai, poxa, deixa eu dormir de vez em quando, tem algum Né? problema? Faz uns combinados, né? Não Você é? dorme Faz aqui, um mas depois a mamãe vai te combinado. pôr lá, né? É, 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 Eu, eu fui uma criança que precisei dormir com meu pai e minha mãe muito tempo, entendeu? Eu sentia essa necessidade, talvez por mudanças, muitas mudanças, tal. Então, eu penso que o acolher, o trazer a criança para perto de si, ajuda a curar muito, viu? sim. Bispa, e assim, as pessoas têm que ver que as crianças, antes, os pais passavam por problemas no trabalho, porque agora está todo mundo com home office. Então, a pessoa passava por um problema no trabalho, o pai e a mãe passavam, a tia, né, as pessoas que estão ali junto da criança, que passavam por algum problema, eles passavam por um problema lá no trabalho. Ao sair do trabalho até chegar em casa, muita coisa era amenizada e aplacada nas emoções desse cuidador. Quando ele chega, quando ele está em home office, nada é filtrado. As coisas vêm assim, ó, pum, 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 pancada na cabeça da criança. Né? Então, o que, que acontece? Como não está tendo muito esse filtro, os pais então precisam ter esse olhar de acolhimento por conta disso, porque antes ele tinha esse tempo que ele saía, o problema estava lá no trabalho, às vezes o problema aconteceu de manhã, ele estava lá no trabalho, ele teve todo o dia para tentar elaborar e organizar isso lá. No trajeto para casa, ele ainda também teve um certo tempo de espairecer a cabeça, apesar de chegar em casa nervoso, chateado, mas ele passou por uma série de filtros até chegar ali. Agora não, a pessoa está levando bronca lá do patrão e dentro de casa, aí E o a menino criança está chega, do né? lado. E a criança está vendo o pai e a mãe levar pito, né? Então, assim, isso tudo vai fazendo o quê? É da ordem da desorganização da família. Porque os pais, eles vão ficando meio que enmaluquecido mesmo. É pressão do trabalho, é pressão da criança. Tem que atender uma ligação importante e o menino está chorando. Uma mãe revelou para mim essa semana: Rose, eu estou atendendo telefones importantes dentro do banheiro. Eu entro para o meu quarto, fecho a porta e depois eu entro para o meu banheiro e fecho a porta para ver se eu abafo os gritos, que ela tem duas crianças, uma de 3 e uma de 4 anos e meio. Né? Eu tranco a porta do meu quarto, depois eu tranco a porta do meu banheiro para poder abafar o barulho, porque ela trabalha com assim, questões importantes de alto cargo e tal. Então, decisões importantes, né? Então, eu falei, até quando? Deixa o barulho acontecer, né? Relaxa um pouco.
Relaxa um Ok. pouco, porque está todo mundo sabendo que você está em casa e que você tem duas crianças pequenas. Então, de vez em quando, não se importa muito com essa história. As pessoas estão tendo que aprender a se organizar e refazer essa questão da solidariedade, né? Outra questão com as crianças pequenas, Bispa, que me chegou também essa semana e eu falei, meu pai, crianças de prédio, de apartamento, o espaço, né, de convivência lá embaixo não pode ser usada pelo decreto. E aí as crianças estão tendo que brincar onde? Dentro de casa. E aí a criança não pode fazer barulho dentro de casa porque o vizinho de baixo está nervoso porque a criança está fazendo barulho e ele está em home office. É terrível, viu? Então, assim, a gente precisa, nesse momento, realmente ter olhos para acolher né, a dor dos nossos filhos, a dor né, das pessoas que estão dentro da nossa casa, mas a gente também precisa ter olhar, né, quando a gente está em apartamento, para o vizinho de cima, para o vizinho de baixo, né, que também estão na situação. E aqueles que não têm filhos, né, eles precisam ter um pouquinho de paciência também com essas crianças, porque tá tudo boizinho confinado, tudo E são fechadinho. crianças, pelo amor de Deus. Entendeu? Precisam A brincar. gente, a gente tem que pôr na cabeça. Eu acho que isso só vem com a maturidade. Sim. Porque criança tem 12 anos aí de infância. 12 anos. Ela pode viver 100 anos, mas de infância só terá os 12 primeiros anos. Sim. Entendeu? Uma pessoa pode viver aí 100 anos, mas de infância só os 12 primeiros anos. E Então, não é só uma infância, né, Bispa? Porque nós vamos reelaborando essa parte da infância no decorrer da vida. Por exemplo, quando a criança está entre o 15º mês e o 24º mês de idade, a gente chama ela de primeira adolescência. porque tudo é Porque não. não, põe assim, não, faz isso, não quero, não vou, essa roupa não. Né? Então, assim, é muito comum, né? Então, a forma como os pais vão passar, né, por esse período, né, dessa primeira adolescência, ele vai ver o reflexo disso lá na adolescência mesmo. Então, assim, preste bem atenção como que você está lidando agora com essa criança nessa fase, né? Como que você está aprimorando a linguagem, a narrativa dela, porque ela vai se repetir lá na frente, só que de uma forma mais potencializada, porque aí a narrativa dela vai estar bem elaborada. É isso aí. É isso aí. Doutora, e com a questão do adolescente, se bem que eu acho que ainda tem tanta coisa que eu quero falar sobre criança. É um assunto que não esgota, né? É um É um assunto que não assunto que esgota. não esgota. Olha só, meus queridos, nós temos mais ou menos uns 18 minutos aqui para terminar a nossa live. Se der o horário de terminar, eu vou fechar para não perder, porque eu quero jogar no YouTube essa live. Então, eu fecho e a gente volta conversando novamente. O que que vocês acham aí, meus queridos? Põe aí um joinha aí para mim, vai. A gente fecha quando Ó, um der o monte de horário, coraçãozinho já subiu aí. e volta depois, tá bom? Olha só, doutora, a questão do adolescente, o pré-adolescente, quando eu falo sobre pré-adolescente, eu estou falando desse período entre 9 e 12 anos. Porque eu acho que a partir dos 13 anos, a partir de 13 anos, aí a criança já está mudando bem o seu organismo, já é uma outra fase, né? Mas esse Sim. período entre 9 e 12 anos, né? Que a criança está dentro de casa, doutora. Totalmente dentro de casa. E muitas vezes, nesta fase, os pais já não estão tão ligados
para olhar a internet. Entendeu, doutora? Porque eu vejo pais, às vezes, com crianças pequenas, eles ficam antenados, né, para ver o que a criança está vendo e tal. Mas a criança, às vezes, mais velha, os pais têm, como você falou, está no home office, está trabalhando, tá... Bom, quais são os grandes perigos disso, doutora? E é neste momento de isolamento social. Isso. Bispa, sabe Sem que falar ainda na escola, viu? A escola é outro a outro departamento. Bispa, o que que acontece? A internet é um mundo. Ela é um mundo na nossa mão, né? Antigamente era no computador parado num lugar e que as famílias conseguiam colocar esse computador na sala e eles aquele conseguiam bem observar. grandão. Aquele brancão, parecia uma TV, né? Então, quando era assim, muita coisa ainda era muito controlada, né? Agora, hoje, o mundo está na palma da mão em um touch, né? Então, os pais têm que ficar muito atentos, porque essa janela que se abre, ela se abre para o que está lá fora entrar, mas ela não se abre para o que está aqui sair. Então, só entra e não sai nada daqui para lá. E aí, é como se a criança estivesse vendo o mundo apenas por uma janela de porta uma janela de vidro fechado. Mas está fechado só para que ela saia. Mas as coisas estão entrando por ali, né? Então, é extremamente necessário que os pais tenham esse controle. Ele tem como colocar controle nos aplicativos No que vai. YouTube, na rede social. Tem como eles colocarem limite de tempo para a criança usar, tem como ele colocar limites em relação aos aplicativos que poderão ser acessados, os vídeos que poderão ser acessados, porque o YouTube, né, ele não tem preocupação com os nossos filhos. A preocupação dele é com o dinheiro. Se tiver entrando dinheiro, se tiver dando like, se tiver dando views, ele vai continuar a deixar a coisa lá, né? Então, o que é precioso, na verdade, para mim, é o meu filho. O YouTube, para ele, é precioso o quanto mais coisas forem divulgadas. Então, eu gosto de dizer que, filho, ele custa caro. Mas ele custa caro como? No tempo. Ele custa caro também em relação ao financeiro. Mas tudo que é bom e precioso custa. Você não vê coisa... uma bijuteria, o valor dela é completamente diferente de uma joia, né? E quando a gente está usando uma joia, a gente não tira ela e deixa ela aqui de qualquer forma. A gente, quando vai tirar, a gente toma cuidado aonde a gente vai deixar, aonde a gente vai guardar. Então, os nossos filhos são joias preciosas. Então, nós temos que tomar esse cuidado de onde nós estamos. Deixa eu só colocar um parênteses aqui, porque eu achei importantíssimo o que você falou. Nossos filhos são joias preciosas, confiadas por Deus a nós. Sim. E vamos prestar conta diante de Deus em relação a eles. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Um filho não aconteceu, por mais que a gravidez tenha vindo sem o seu querer, não é? Mas um filho não aconteceu assim, não. Ele é uma joia. Ele pode não ter sido pensado e planejado por mim, mas ele foi pensado e planejado pelo Senhor, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que o meu filho, ele vale muito para mim, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com ele, eu tenho que tomar cuidado com o que ele vê, o que ele assiste, com quem ele conversa. Bispa, tem muitas formas. Por exemplo, as crianças de 9 e 12 anos têm o WhatsApp. Agora, eu não entendo por que uma criança de 9 e 12 anos precisa de WhatsApp. Mas elas têm. Então, olha, na nossa família aqui não tem, entendeu? Os Uhum. pais... Então, eu acho que os pais, hoje em dia, de um modo geral, os pais têm muito medo de dizer não. Sabe por que eles têm medo, Bispa, de dizer não? Porque eles têm medo de não serem amados.
Porque em algum momento da história dele, ele entendeu que o não era algo ruim e negativo. Mas o não é condição primordial para que eu entenda e esteja no mundo social. Porque a minha mãe sempre falava, se não aprender aqui dentro de casa, vai aprender lá fora com a polícia. Né? O mundo lá fora não tem filtro. A gente faz as coisas e corrige, né, e se organiza no amor. A sociedade não. Né? Então, assim, e a sociedade é dura. O mundo lá fora é duro, o não lá fora é uma constância. Né? Inclusive, eu tenho sempre uma fala para os meus pacientes, né, adultos: o não você já tem, o não é certeza. Você tem que correr atrás do sim. Né? Então, é preciso que as crianças aprendam a ouvir o não, porque esse não vai botar nele a noção de espaço, de limite e de tempo. Não é tempo. Quando for o tempo, você vai ter, né? Eu gosto sempre, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo tem. Vai chegar o tempo que você vai ter, né? Então, assim, O não e é aí muito eles não filtram importante. isso. Muito importante isso, doutora. O não, apesar de ser uma negativa, não é negativo para as crianças. Elas Elas precisam desses anseiam por limites. isso. Elas anseiam por isso, né? Inclusive o adolescente. Principalmente o adolescente. Eu gosto de dizer que principalmente o adolescente. Porque eles estão eles estão saindo daquele casulo, né, da família e indo para fora, para a sociedade, construindo a sua identidade. Né? E aí, quando ele sai para fora, sem essa camada de proteção, de segurança, ele vai reivindicar, ele vai espernear, ele vai empurrar de tudo quanto é jeito. Mas faz parte o boi da chifrada na cerca para ver se ela sai do lugar. Se a cerca não sai do lugar, ele machuca a testinha dele, ele entende que ele ali é um limite firme e seguro. E ali é firme e seguro para não permitir que ele vá para fora e ele se perca. Acontece com ele lá, né? De repente ser abatido antes da hora. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nós temos que proteger os nossos filhos para que eles não sejam abatidos antes da hora. Oh, maravilha, viu? Né? E Então, essa nós é precisamos disso. nossa responsabilidade. Pais, Nossa responsabilidade. para avós é mais difícil dizer não, mas tem situações que a gente tem que dizer não, não é? Então, esta é nossa responsabilidade. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes não têm vivência na vida. Eles acham que, especialmente os mais velhinhos, os adolescentes mais velhinhos, de 14, 15 anos, eles acham que eles sabem muito mais que pai e mãe, mas Sim. eles não têm vivência. Eles E eles podem não têm noção das consequências em amplitude. Né? Eles não têm essa noção. Para eles é aqui e agora. Somos nós que temos essa visão de futuro. E é nós que temos que ensinar os nossos filhos a olharem para o futuro. Tanto que quando eles são pequenos, eles, igual a senhora falou, eles olham aqui, aí ele fala, alguém oferece para ele aqui alguma coisa, ele olha tipo assim, posso? Né? É isso e aí aí. a mãe fala, pode pegar. Né? E com o tempo, a gente chega nesse momento que eles vão continuar olhando para nós. E muitas vezes, vou dar um exemplo, né, um adolescente que eu atendi, acaba que os exemplos são pobres, mas também são muito ricos. Eles são pobres porque eles são cortados pedaços e eles são ricos porque dá uma impressão para a pessoa. Um adolescente que eu estava atendendo em época de pecuária, saiu pista 15 anos, saiu ela e mais 3 amigas, todas menores de idade, e foram para a pecuária. Mocinhas lindas, lindas, lindas. E aí, todas, né? O meu consultório está aqui na região, né, da Nova Suíça e daqui do Bueno. E aí, as outras 2 mocinhas ficavam antes, um pouquinho antes, num Bueno mais embaixo. E ela teve que chegar no Bueno até mais em cima. E elas saíram da pecuária 4 horas da manhã, essas 3 mocinhas, e voltaram de táxi para casa.
E aí a primeira desceu, acertou o táxi até ali. A segunda desceu, acertou o táxi até ali. E a terceira subiu o resto para chegar aqui em cima no Bueno, sozinha, com o motorista de táxi. Graças a Deus era uma pessoa boa, né? E aí eu falei assim, minha Mas querida, o risco que correu. né? Eu falei para ela, minha querida, mas, quando você chegou em casa, você avisou para o seu pai, para sua mãe, que você estava voltando para casa? Não, tia, nem adianta. Eu falei, mas como assim? Quando você chegou, a sua mãe ou o seu pai não estava te esperando, né, para te olhar da sacada, chegar, descer? Não, eu chego, eles estão dormindo, a porta do quarto é fechada, eles nem veem a hora que eu chego. E caiu no choro. E caiu no choro. Né? Eu falei assim, né, eu observei aqui, falei, gente, essa criança, né? Essa criança que para mim, Pedindo 15 que anos, alguém pedindo para coloque o alguém falar assim, limite. por que que você chegou em casa essa hora? Eu vou te buscar a hora que for. Né? Aqui em casa a gente sempre teve uma dinâmica assim. Eu levo, rapo todo mundo e levo, e vou fazendo graça porque eu sou a tia legal. Na hora de buscar, o papai busca, porque o papai é bravo. Então, o papai chega com cara fechada, põe todo mundo dentro do carro, deixa, distribui aonde precisa. Foi assim com a mais velha, né? E vamos fazer assim também com a mais nova. Elas arranjam as caronas que é assim. A gente mora no Bueno e elas arranjam uma carona para deixar o menino lá no Parque Anhanguera. A gente vai, a gente É longe, leva, viu? Para quem né? não está aqui em Goiânia, é longe. Então, assim, Greenville, né, o condomínio Greenville, ele tudo longe, então a gente vai e leva, porque para nós é importante saber como a nossa filha está chegando e voltando para casa. Porque é nessa hora que a gente vê quem fumou, quem bebeu, quem usou droga. É nessa hora que a gente busca, que a gente vê Minha tudo isso. querida, deixa eu te interromper e Aí a você. Agnes falou que ela é prova disso, viu, Bispo? A Agnes, eu dei muito carona para a Agnes. Olha só, deixa eu interromper. A Rosi, a Rose, desculpa. A Rose, a doutora Rose, ela é mãe já de uma médica formada, Já, casada, né? E sim. tem uma adolescente em casa. A Daça está com quantos anos? Tá com 16, tá aqui nos vendo. 16 anos. Beijo para a Daça. Eu vou fechar a live. Todo mundo volta aí, porque nós voltaremos num assunto importantíssimo, que é a questão do abuso sexual ou o aproveitamento, não é, de pessoas inescrupulosas, até com vídeos caseiros de crianças. Nós vamos tocar nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta. 2 minutinhos, é só fechar e voltar. Até mais. Tchau. Aí, gente, voltei. Vamos lá, por favor. Vamos entrando na nossa sala novamente. Isso. Vamos entrando, que a casa é nossa. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Rose novamente. Isso! Voltamos! As pessoas estão entrando novamente. Doutora Rose, eu vou só puxar o assunto da nossa última conversa aqui, na nossa última fala. Você contou uma situação com 3 adolescentes, não é? 3 mocinhas, entre 15 e 16 anos, mais ou menos, né? Sim. Em que foram para a pecuária e voltaram às 4 horas da manhã, e uma delas teve que voltar sozinha para casa, né? Acabar de chegar sozinha em casa, depois eram mais ou menos 4 horas da manhã. E você depois teve uma conversa com esta menina.
Eu vou pegar daqui. Você sentiu que ela ansiava pelo não ou pela proteção, tá? Talvez não tenha necessidade de um não, assim, não, você não vai, não, mas é o tal negócio, não, eu vou te buscar, eu vou te levar e vou te buscar. Sim. Você não vem sozinha. Uhum. Não, eu estou eu vou te aqui proteger. esperando. A hora que você chegar, tem alguém te esperando em casa. Eu vou te proteger. É isso, né? É Eu vou isso te que proteger. falta, né, doutora? Eu vou estar aqui esperando por você. Você não é importante para mim, porque eu me preocupo tanto que eu consigo deitar e dormir, né? E você que resolva a sua vida. O adolescente, ele não tem aporte emocional para isso. Ele quer Não a é liberdade. Deus não é de Deus. Tem um versículo em Eclesiastes que diz assim: tudo fez Deus formoso a seu Ao seu tempo. tempo. Não é Uhum. tempo. Uma criança de 14, 15 anos, você vai dizer: ah, bispa, mas tem rapazes aí, e eu sei que sabem muito mais do que eu, se duvidar, aos 14, 15 anos, mas não tem a maturidade emocional para lidar com algumas situações. E Sim. eles precisam, inclusive os meninos, deste suporte, deste apoio. Sim, porque Tô certa, doutora? isso vai trazendo segurança para ele. É como emocionalmente a figura que representa isso é aquela criança que começou a andar. A criança, quando ela começa a andar, você vai pegar na mãozinha dela, ela te empurra, não, tipo, eu dou conta, eu vou sozinho. Mas você continua ali, né? Soltando, vai no papai, vem na mamãe, vai na titia, vai na vovó. E fica todo mundo ali em volta, né? Protegendo, tentando impedir que ela caia e bata a cabeça no chão e se machuque. Essa é a figura dos 2 anos, de 1 ano de idade, né? 1 ano e 3 meses. Tem criança mais precocemente, 10 meses, né? Então, essa figura, nesse tempo e lugar tão natural, ela se torna a mesma na adolescência, nesses momentos de sair do lugar. Uma figura, bispa, que também, né, uma analogia, é a questão do caranguejo, né, desses bichinhos que crescem em crostas, né, na casquinha. Eles vão crescendo e vão trocando a casquinha. Então, quando o caranguejo ele toma um tamanho, né, que ele não cabe mais dentro daquela couraça, ele sai dela, sai do mangue e vem para fora. Só que quando ele vem, a pele dele é fininha. O sol machuca a pele dele, o barro dificulta o deslizar dele, mas ele precisa sair, né, e se proteger, ele vai se protegendo. Por isso que ele vai se enfiando ali pelos barros para poder se proteger das adversidades. Então, os pais são esse lugar, né? Os De pais, proteção. a nossa casa é essa casca. E esse adolescente, ele precisa sair dessa casca. É uma necessidade, porque também não adianta você querer segurar o menino como se ele tivesse preso no seu cordão umbilical. Essa semana eu vi até um vídeo na internet de uma mãe que não deixou cortar o cordão umbilical e Sim, ficou, também né? vi, angustiante. Angustiante. Então, a gente também não pode ser aquela mãe de não permitir que o cordão umbilical, né, se solte, porque isso se chama simbiose, né? Então, o caranguejinho, quando ele sai, ele vai procurando esses lugares. E o adolescente é esse caranguejo que sai dessa casca e vai, mas a gente tem que estar ali como um barro, né? O barro é importante porque o barro vai fortalecendo essa pele, vai ajudar na construção. Então, nós somos como barros, nós vamos colocando contenções para que esse menino, né, essa menina, não se queime, que a pele dele não se queime, que as emoções dele não se queimem. Aquela questão da emoção, a flor da pele, né? Que ele não se queime. E nós é que temos que estar ali passando protetor, nós precisamos estar ali dizendo o não, né? Mas permitindo que ele vá deslizando pelo barro. Sim, aham.
Na minha casa, quando você colocou aí a sua experiência, na minha casa, quando meus filhos eram adolescentes, e eles foram adolescentes, apesar de terem crescido dentro da igreja, foram adolescentes como todos os outros adolescentes, não é? Então, tinham festas. Nós nunca permitimos festas no mundo, né? Festa aqui e acolá que a gente não soubesse onde era. Mas tinha festa na casa de colega, festa na casa de amigo e que queriam ir. E que eu sempre entendi, dentro da palavra de Deus, que adolescente precisa de relacionamento. Sim. É Olha fundamental só, para ele. a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, aos 12 anos, ele foi ao templo, foi a Jerusalém com os pais, e ali ele esteve no templo, e os pais saíram e viajaram um dia de viagem, pensando que ele estava com a turma que foi. Então, Jesus Cristo, aos 12 anos, ele também tinha a sua turma de relacionamento. Ele estava com a Ele galera, tinha né? Para os pais, os ele estava com a primos, galera. não é a turminha dele. Então, quando os pais pensaram, procuraram, não está aqui no meio da turma e tal, então voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus aos 12 anos no templo. Ele era Cristo, mas aí está uma lição para nós. O seu filho de 9, 10, 11, 12 anos, especialmente 12 anos, 12, 13 anos, 14 anos, ele precisa de relacionamento, de bons relacionamentos. E quem vai olhar isso? É você, pai. É você, mãe. Doutora Rose, me ajuda aqui, porque eu vejo hoje pais e mães tão cansados, você entendeu? Então, assim, não, poxa, quem tem que olhar a amizade dos seus filhos é você. É Que tem você quem tem que maturidade, procurar né? saber quem são os bons coleguinhas para deixar, para permitir, para trazer para dentro da sua casa. Criança precisa disso. Sim. Daí os relacionamentos na igreja, o Docmos, que nos ajuda demais Demais nisso. da conta. Mas, doutora Um Rose... salve para sexta-feira à noite. Não é? Então, Oxi. mas até na igreja a gente tem que ficar Tem de que ficar de olho olho. aberto. Tem mesmo. Na minha casa, meus filhos, a gente levava e buscava. Tanto na igreja, quanto em festa, quanto coisa de colégio. Eu podia estar estourada de cansada, mas era eu que levava, ou então o pai, e a gente buscava. Não tinha negócio. Era isso. E outra coisa, na nossa família, os relacionamentos eu trazia para dentro da minha casa. Eu trazia, lá em casa era 3. Era 3 turmas diferentes. 3 cidades diferentes. 3 etapas diferentes. Não é 3 turmas diferentes. Eu fazia noite de pijama com as 3 turmas diferentes. Pensa aqui na Bispa Rúbia, às 3 da manhã, com um travesseiro aqui na minha cabeça, falando, Jesus, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço isso. E depois eu fazia de novo, porque eu achava importante para eles. Era eu que estava fazendo isso para os meus filhos. Os pais têm que fazer. Não pode fugir a essa responsabilidade. Não. Os encontros e os desencontros para eles é extremamente importante para a construção dessa identidade e dessa personalidade, para a construção e confirmação de valores que a família tem. Então, a gente precisa estar... Por isso é importante a gente estar atento que os amigos dos nossos filhos possam ter valores que nós também acreditamos.
porque para que aquilo não venha corromper, né, o nosso filho numa direção que a gente não acredita. Né? Então, esses encontros, como diz Vinícius de Moraes, bispa, a vida são tantos encontros e desencontros. Né? Então, a vida é a arte, né? Ele fala que a vida é a arte do encontro e do desencontro. Então, isso, e o que significa arte? Beleza. A arte é a beleza da vida. Então, os encontros são as belezas da vida, desde que nós estejamos com o olhar ali, né? Atentos, porque é esse olhar que vai filtrar e organizar as coisas para os nossos filhos, porque muitas vezes eles não têm. O que a gente não pode é ficar, muitas vezes, com esse olhar de tal forma que não permita que ele vivencie certas etapas, né? Para que ele precisa receber, né? Ele precisa crescer. E aí é nos desencontros, porque ele precisa ter os encontros, porque é nos desencontros que ele vai se reestabelecer, se reelaborar e se formar para frente. Então, é extremamente importante a turma, né? Mas fique atenta à turma. Né? Essa turma, quem é? Ela está em que lugar? Né? Eu estou falando de lugar, não é do lugar físico. Qual é o lugar que essa turma ocupa na vida e nas emoções do meu filho? Eu tenho que estar muito atento, porque a turma, ela não é só um lugar geográfico, ela é um lugar emocional e ela é um lugar espiritual. Então, nós precisamos estar atentos nessas 3 áreas, né? Aonde está o meu filho? Emocionalmente, socialmente e espiritualmente. E Deus não tem netos, né, bispa? Deus tem filhos. Deus tem filhos. Mas eles, os nossos filhos, só vão se tornar filhos de Deus se nós o ensinarmos esse caminho. Amém. É nós que vamos fazer essa direção. Né? E a Bíblia nos alerta que nós vamos ensinar à beira do caminho. O que é a beira do caminho hoje? É quando eu busco na escola, é quando eu busco na festa. Alguma coisa no... Que travou. Travou. Estou aguardando aqui. Tem horas, exatamente o que você colocou aí, a beira do caminho é quando busca na escola, é quando de alguma maneira você percebe. E eu falava aqui, Rose, que não é porque... E me perdoem, eu estou colocando para mães. É uma situação para mães. Me perdoe, eu não quero magoar ninguém. Mas é uma coisa que sinto que precisa ser dita. Não é porque está na igreja que é uma boa companhia para o meu filho. E nem espere que a igreja selecione isso, porque isso não é papel da igreja. Não é papel da igreja selecionar, a igreja está de portas abertas para todo mundo. A igreja é um hospital, a igreja acolhe a todos. Mas para o meu filho, para entrar na vida do meu filho, Deus me colocou como guarda. Então, para os meus filhos, talvez eu agora que até magoe algumas pessoas, mas tiveram pessoas que eu disse, fulano não é amizade para você. Sim. Eu não quero você andando com Beltrano. Pais bons Entendeu? São maus. Hã? Bons pais são maus. Entendeu? Não tem um texto, então, maus pais? Então, bons pais são maus muitas vezes. Aí a gente tem que dar espaço para o adolescente reagir, né? Porque ele vai reagir, ela vai reagir. Você está estragando a minha vida. A minha vida. Eu nunca mais vou conseguir. Só, bispa, que assim, isso aí é do adolescente. 2 meses para ele é uma vida mesmo. Porque faz parte da adolescência esse exagero, né? Uma espinha na véspera de festa realmente estraga a vida dele, né? Naquele momento. Da vida. Pro resto da vida. Minha vida acabou, né? Isso é do adolescente, né? O adolescente,
Ele não está fazendo drama, não. Ele está sendo aquele caranguejo que acabou de sair da casca. Então, esse aí é um momento que o sol está queimando ele, está sendo pesado para ele. Então, realmente, olha, acolhe essa fala, né? Receba essa fala sem menosprezar, mas não ceda, porque é importante. Né? O que não pode é a gente ridicularizar, maldizer, né? Nesse momento, né? Que, ai, acabou a minha vida, como é que eu vou chegar? Todo mundo, na hora que eu chegar, vai olhar para a minha testa e vai ver essa espinha. Eu falei, minha filha, tem tanta coisa para as pessoas olharem você que não seja essa espinha tão linda, tão da sua maravilhosa. testa, né? Esse cabelo, essa pele. Que pele! Olha aqui a espinha na minha testa. Quer dizer, ele realmente está sofrendo. Por quê? Ele está passando por aquilo agora, ele está vivendo aquilo agora. O adolescente, ele vive muitos lutos. Ele vive o luto do pai da infância, que o pai da infância não é mais o pai dele, né? Agora é esse pai monstruoso que me proíbe, que não me deixa nada. Meu pai me amava, me pegava no colo, né? Aí depois ele tem que viver o luto do corpinho, porque o corpinho dele não é mais aquele corpinho bochechudo, bonitinho, gorduchinho. Que todo não, mundo acha gracinha, né? Agora o corpo dele está desengonçado, né? Ele acha que né, as meninas acham que um seio cresceu mais que o outro, os meninos estão com aquela cara cheia de espinha e de barba que quer. Né? Então, assim, realmente é um terror, gente. É horrível, né? Para eles estão vivendo como eles estão se sentindo num circo de horrores, né? E que o bicho mais feio é ele. Mas isso é parte da adolescência, faz parte dessa construção de imagem, do luto desse corpo, né? E nós, enquanto pais, é que entramos com a estima, para fortalecer essa autoestima, para fortalecer essa identidade, né? Para construir isso. Né? Então, para ele é realmente o fim do mundo, eu vou morrer. Sim, ele não pode, ele vai ficar uma semana sem celular, meu mundo acabou. E quando os pais não fortalecem essa identidade, essa construção desse lugar, a criança, ela não dá conta de lidar e faz suicídio muitas vezes. Faz tentativas de suicídio. Um dado interessante é que a cada um suicídio bem-sucedido, tem 17 mal-sucedidos, bispa. É um horror. Então, assim, é um horror. E eles estão vivendo esse horror. Né? O corpo dele está assimétrico. Então, nós é que temos que afirmar essa autoestima. Não, você está lindo, você é linda. Né? Não, vamos botar roupa que de repente te favoreça mais. Olha, eu acho que isso aqui fica legal. Ajudar a arrumar o cabelo, não é? O menino ajudar a arrumar o cabelo também. O pai lá dá uma ajudada, dá uma força. A menina saiu do quarto, mãe, vai lá e cutuca. O pai fala que ela tá linda. Porque aqui em casa a gente tem que fazer isso. A gente aqui porque em casa, os homens são tão a filha foi desligados. Saindo na frente. A filha saindo na frente e eu atrás. Né? Olha, mas o que você quer que eu fale, mulher? Fala que ela tá linda, né? Aí eu falo, não ficou linda, papai? Né? Olha como ela ficou linda, né? Então, assim, às vezes estou lá na casa do meu pai também, eu falo para ele, olha, pai, o tanto que ela ficou bonita, né? E ele fala, né? Então a gente vai levando, você viu o tanto que ela tá linda, o tanto que ela cresceu. No meu caso é ela, porque são duas, né? Meninas. E nisso, o pai e a mãe, né? Os cuidadores, vão fortalecendo e construindo a autoestima. Ninguém tem autoestima boa se ele não for estimado. Né? Então, eu preciso estimar esse jovem. Que coisa boa. Vamos repetir isso? Ninguém tem autoestima boa se não for estimada. Se não for estimado. Faz favor, escrevam aí nas letrinhas que vão subindo aí, ó. Ninguém tem autoestima boa se não for estimado. Se não for falado, se não for visto, percebido. Isso. Né? Nós somos, né? A psicanálise, ela diz que nós somos sujeitos falados. E nós que somos existe, falados. E que tem um sujeito, né, que a gente chama de o grande outro.
O grande outro é aquela pessoa que tem autoridade na minha vida para me fortalecer, para me dizer que eu sou boa, que eu sou bom, que eu sou inteligente, que eu sou esperto, que eu vou conseguir, que eu posso, né? Então, assim, e quando você não tiver recurso, lança a mão da palavra, porque lá tem recurso para você, né? A palavra Olha diz que você é só, mais que vencedor. Não, meu filho, você vai conseguir, você é mais que vencedor. Saiu para fazer a prova, na porta da escola, fecha o vidro, ora com ele na porta da escola, você vai, Deus vai te abençoar, você é mais que vencedor, você estudou. Deus vai ser com você como ele foi com Daniel, vai trazer à memória tudo que você estudou, aleluia, né? Então, amém. são essas palavras que vão fortalecer essa criança e esse adolescente no lugar onde ele está de desorganização. Certo. Tudo bem aí, doutora? É Tivemos porque a um senhora probleminha travou com a para mim. Aí eu conexão fiquei aqui sem da saber se eu poderia internet. falar. Olha, eu quero só Estava ouvindo chamar a agora. atenção dos papais e mamães, porque às vezes nós ficamos mais atentos às questões da menina, mas os Sim, meninos também precisam deste precisam e reforço, muito. inclusive com relação à aparência física, Sim. viu? O menino que vai crescendo, ele vai ficando desajeitado, a voz fica trocando a voz, não é? O dente às vezes fica meio esquisito. Este menino está precisando urgentemente que você estime para que ele tenha a sua autoestima levantada. Né? É muito importante isso. É porque uma pessoa com uma autoestima, né, num nível satisfatório, porque ninguém é 100% feliz com o que ele tem, com o que ele é. Né? A gente tem dia que a gente olha no espelho e fala, ai, eu sou linda. No outro dia a gente fala, ai, meu Deus, eu engordei tanto. Né? Então Ai, meu Deus do céu. a gente vai tendo esses Ó, altos e baixos. eu ouvia muito minha avó falar assim, ó, a velhice é madrasta. Aí agora a gente vai vendo, vai se envelhecendo e às vezes olha no espelho e fala, ai meu Deus, a velhice é madrasta. Essa eu não conhecia. Então, uma outra questão é que o adolescente, uma outra figura que também representa o adolescente, e que nessa pandemia está escancarado, Bispa, porque o adulto em crise, ele é uma pessoa igual ao adolescente. Já viu as pessoas, um adulto em crise, ele faz coisas extremamente parecidas com um adolescente. Né? Então, o adulto em crise, né? O adolescente, nesse momento de pandemia, nós estamos tão cansados, por quê? É como se a gente fosse um GPS que nunca atualiza. Você puxa lá e o GPS continua na bolinha, porque está difícil traçar rotas. Nós estamos com uma incerteza que nós não sabemos para que lugar a gente vai. E o adolescente, ele está justamente nessa fase. Para onde eu vou? Com quem eu vou? E agora ele ainda teve que agregar como eu vou. Porque ele sabia que ele ia, mas agora ele não pode ir, a pandemia está aí. Então, o GPS do adolescente e o GPS de muitos adultos, eles não conseguem encontrar uma rota, eles não conseguem traçar uma rota. E aí, aonde que entra, muitas vezes, a questão Eu não que sei se é a ajuda a minha. fé. Eu A não sei fé se é a entra minha nesse lugar. internet Tá dando uma tá travadinha. travando. É a minha? Será? Tá tudo bem É. aí para vocês? Eu tenho ouvido a senhora bem. Teve uma hora que ela deu lá o GPS da senhora, ficou rodando aí. Ah, Então, o adolescente, ele está nesse lugar de atualizar e de buscar caminhos. Ai, ela travou de novo. Ah, não, travou não. O adolescente está buscando este lugar, esse caminho.
E nós estamos num lugar onde o GPS não tem para onde ir, não tem como traçar uma rota, porque está tudo fechado, está tudo bloqueado, e o que não está bloqueado está quase com lockdown. E aí, como é que eu faço? Né? Então, é preciso realmente estar próximo dele, permitindo os encontros. O problema é que aquilo que era apenas um momento, hoje, se tornou algo, a única forma, que é através do eletrônico. Né? Esses encontros, esses lugares, as festas agora estão acontecendo pelo Zoom. Né? Então, esse lugar agora, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele não vai permitir aquilo que o adolescente precisa: sair para fora, conviver e amadurecer, né? Elaborar. Então, a gente precisa ter muito cuidado e não permitir, né, que essa situação nos faça pessoas sem rotas, sem lugar para onde ir. Né? Porque aí é onde que a fé, né, o lugar espiritual ajuda. As pessoas que estão tendo mais dificuldades são aquelas que não têm um GPS espiritual. É isso aí. Porque a gente sabe que, enquanto pessoas, que nós temos um GPS que nos traça rotas para a questão do natural, para a questão do emocional, e agora, extremamente importante, esse GPS espiritual, que as famílias precisam fazer mão, lançar mão dele. Porque isso vai nortear, vai te dar os caminhos que você pode, né, percorrer, ou então a fé para acreditar que esse caminho vai aparecer. Amém, amém. Isso mesmo, doutora, perfeito, perfeito. Doutora, eu passei, inclusive, um videozinho para você, que foi uma denúncia, não é? Uma pessoa denunciou, fazia uma espécie de denúncia no YouTube. Então, agora eu quero puxar um pouco o assunto para a questão do uso da internet, especialmente neste isolamento social. E eu quero aqui, junto com você, deixar um alerta. Eu queria colocar a pulga atrás da orelha das mães, colocar a pulga atrás da orelha das vós, dos pais, não é? Para que observem. Gente, não é só, quando eu digo assim, observem tudo, não é só a questão de dizer não. Eu não estou falando, eu acho que o não é muito válido, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando da necessidade de você sentar e conversar com o seu filho. Da necessidade de você sentar e dialogar com o seu adolescente, 13 anos, 14 anos, 18 anos, né? Sentar e bater um papo, e falar, e conversar, e orientar. E como muito bem colocou a doutora Rose, os pais, ainda que o caranguejozinho tenha saído da casca, os pais continuam sendo aí o barro aonde ele anda, não é? Ajudando, amparando e conversando. Então, qual é a denúncia da pessoa que fez a denúncia no YouTube? É o seguinte: vídeos caseiros. Vídeos caseiros com menininhas. Menininhas de biquíni. Menininhas brincando. Vídeo caseiro, gente. Os pais fazem esses vídeos caseiros. A criança faz um vídeo caseiro, não é? Menininhas e meninos, mas mais meninas. Às vezes a menina está com a perninha aberta, está de saia ou de shorts e com as perninhas abertas, sentada na frente do celular, não é? Estes vídeos estão sendo observados por pedófilos. Estes vídeos são acessados por pedófilos.
Os pedófilos têm um banco de imagens tremenda e enorme. E Deus nos livre e guarde que uma de nossas crianças não esteja nessas imagens. Que isso, bispa! Mas, nossa, bispa, nunca expus meu filho para alguém tirar foto, não é preciso. Você publicou inúmeras fotos. Publicou foto da criança. Eu acho um horror, mas tem gente que publica foto de criança nua. Um horror, porque tem maldade nisso, bispa. O que é isso? Nunca na criança. Para nós, não. Nem para nós que temos olhos bons, né? As pessoas que conseguem olhar com um olho bom, com um olho de amor. Mas tem gente que tem o olhar contaminado. Mas a denúncia do YouTube é que o próprio YouTube sabe que pedófilos estão acessando, marcando, inclusive o horário em que a menininha aparece com as pernas abertas para que outros pedófilos possam entrar. E o YouTube faz e não toma providência. Entendeu? É que eu falei. Nós é que temos interesse nos nossos filhos. Nós é que temos e sabemos o valor que tem os nossos filhos. Os outros não, a internet não. O valor da internet é outro. Não tem valor afetivo, é unicamente exclusivo e financeiro. Nossos filhos têm valor para nós. As nossas crianças, os nossos sobrinhos, os nossos netos, eles têm valor para nós. Para a internet, para a rede, né? Para as redes sociais, eles não têm valor, eles são mais um, eles são apenas um número. Então, nós precisamos fazer essa teia, essa rede de proteção. É interessante que a teia, ela tem um lugar também interessante, bispa, porque a teia para a aranha é uma organização, mas a teia para a mosca é um desespero. Então, nós precisamos tecer essa teia, né? Fazermos como aranhas mesmo, tecer teias para pegar e proteger o que é nosso e aquilo que vier de fora, ele ficar engarranchado lá e não aparecer, não vir para o meu centro, para o meu núcleo. Né? Então, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar da teia, né? Da tela de proteção. A gente põe tela nas janelas. Por que a gente não põe telas nesta janela? Exatamente. Isso aqui é uma janela, né? Então nós precisamos pôr tela nessa janela. Olha, o adolescente vai espernear, vai. Ele vai xingar, vai. Ele vai brigar, vai. E você vai continuar. Vai ficar com raiva aí uma semana. Vai falar que odeia você, bispo. Os pais estão com horror de escutar isso dos filhos. Eu odeio você. Gente, não odeia, não. Ele está com raiva naquele momento. Né? Eu sempre lá em casa, você e eu te amo. Eu te amo. Lá em casa sai essa cena, sabe? Lá em casa sai isso. Eu odeio você, você não é minha mãe. Isso começava lá de pequenininha. Criança, um dia apareceu lá na sala, a caçula com uma malinha pronta, a malinha da escola, cheia dos uniformes dentro e o travesseirinho, né? Que ela ia embora daquela casa, que ela não ia ficar naquela casa. Aí, na adolescência, na pré-adolescência, vem, na adolescência, vem de novo. Eu odeio você, eu não gosto de você. Eu falo, olha, eu preciso do seu respeito. Eu não preciso do seu amor. Sabe por quê, bispa? Porque ninguém ama aquilo que ele respeita, aquilo que ele não respeita e aquilo que ele não admira. Então, o amor, ele só vem através do respeito e da admiração. Pai, se você não for uma pessoa que impõe respeito, que impõe um lugar de admiração na frente dos olhos do seu filho, você não vai ter o amor dele. As crianças vão querer mesmo testar. Então, assim, não se incomode com essa fala de que eu odeio você. Né? Os pais estão com medo de ouvir isso, bispo, eu odeio você. Aí vira para a criança e fala assim, então tá, vamos sentar aqui, vamos conversar, como é que fica bom para você? Ele chama para um diálogo, né? Uma pessoa que não tem condição de reger isso. Ele não tem condição de ditar e visualizar o futuro, os problemas do futuro. E ele chama ele para uma conversa.
Não, vem cá, vamos conversar aqui. Sim, a gente tem que conversar com os filhos, a gente tem que ouvir os filhos, a gente tem que acolher os filhos. Mas quando parte para a ordem da organização Quando é emocional... estabelecido o limite... Bispa, eu falo lá em casa o seguinte, eu abro mão de tudo, menos de princípios. É isso. Princípios não são negociáveis. O horário para ficar na internet é negociável. Mas o que vai acessar a internet não é negociável. É princípio, é isso. É princípio, né? Então, o tempo que eu vou fazer determinadas coisas é negociável. Mas o que eu vou fazer com essas coisas? É princípio. Tem que passar pelaquilo que a nossa estrutura familiar, a nossa organização interna tem. Porque se ele não tiver essa organização interna, ele não cresce ao ponto de poder sair. Então, ele precisa se fortalecer e se organizar aqui dentro desse casulo, para que chegue a um ponto que ele está tão pronto que ele sai para fora. Ele desabrocha, né? Então, é isso que os pais... Não tenha medo de ouvir. Eu não gosto de você acabou com a minha vida, você arrasou. Se você está fazendo tudo pautado no amor, no respeito, né? na admiração, no cuidado, na proteção, né? Agora a gente tem que tomar cuidado, Bispa, quando a gente fala de proteção também, porque tem pais que super protegem. Uhum. A superproteção e a falta de proteção geram um mesmo dano. Crianças inseguras, crianças ansiosas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente fala de proteção, a gente está falando daquela que é satisfatória, suficientemente boa. Né? Aí a gente vai lá para o que Lacan fala, né? Pais suficientemente bons. Não são pais que ficam suprindo tudo ao mesmo tempo, né? Fica ali aquele eterno oferecer, oferecer, oferecer e oferecer. Então, o pai suficientemente bom, né? Os pais, a família suficientemente boa, o ambiente satisfatório, né? Ele vai fazer com que o indivíduo amadureça. Exatamente. Então, é preciso tomar esse cuidado, né? A palavra, como a Bispa Wanda colocou, é equilíbrio. Exatamente. A superproteção também diz à criança que ela não pode fazer, no sentido de ela não ter capacidade. Sim. Eu não acredito em você. Você não é capaz de fazer, não é? Então, gera insegurança do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que você não deva, voltando àquele assunto, não estou dizendo que você não deva postar nada, ou não deve fazer vídeos caseiros e tal. Deve fazer ou postar, mas cuidado, não é? Então, assim como a doutora Rose colocou a situação da menina, que foi para casa de madrugada, de táxi, sozinha, e não tinha ninguém esperando, que os pais estavam dormindo. Tem crianças que estão postando vídeos na internet, uma menina de 9 anos postando vídeos na internet de quando... Eu estou usando a roupa de quando eu tinha 4. Você entendeu? Então, é preciso olhar, não é? É preciso observar, é preciso construir essa teia que a doutora Rose falou, que, poxa, protege o que está aqui dentro, mas é um horror para quem está para fora. Né? Não vai entrar aqui na minha casa. A gente tem que lembrar, Bispa, que o isolamento é do mundo lá fora e não em casa. O isolamento não é dentro da nossa casa, cada um no seu quarto, cada um com seu smart. Com seu celular. Não é por aí. O isolamento é externo, não é interno. Aqui dentro a gente pode rir, falar, comunicar, conversar, sentar à mesa, contar as coisas à mesa, né?
esses acessos que estão lá Discutir fora. assuntos, discutir ideias até Conversar, conflitantes. porque é isso que vai fazer a diferença, né, para eles. A Ingrid, quando ela foi né, para Ribeirão Preto, né, para estudar, era na época ainda do Orkut, e um dia ela fez um, um relato lá no Orkut dizendo que ela sentia falta de casa, que ela sentia falta do café em casa, né? Porque a gente sempre teve o hábito de tomar café à noite e não jantar, fazer um lanche à noite. E que ela sentia falta disso, né? Mas não era do café em si, mas é porque ao sentar ali tinha a conversa, né? Tinha as risadas, tinha as broncas, né? E eu me lembro, Bispa, muito claramente, né? A lembrança é o cheiro do café, mas o cheiro do café evoca nela memórias positivas, né? Então, e o que que ficou ali? O cheiro do café daquele momento. Quais são, aí eu quero deixar para você, quais são os cheiros, quais são as lembranças olfativas, as lembranças visuais que você está impregnando nos seus filhos, né? Porque chega um dia que eles precisam, né, sair da casca. Né? A minha, por exemplo, ela foi estudar fora aos 18 anos, uma menina. Né? Nunca tinha andado de ônibus em Goiânia, foi andar de ônibus interestadual. Né? Então, assim, essa angústia, esse medo nos permeia, sim, mas ele precisa passar por isso, porque é esse lugar que vai fazer com que ele tenha encontros e vivencie e viva. O problema, muitas vezes, dessa pandemia é que as pessoas estão deixando de ter vivências, de fazer marcas na vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Né? A Radassa fez um vídeo essa semana, né, falando assim, que ela se recusa a fazer 17 anos esse ano, que o ano que vem ela vai fazer 17, porque como faz sentido fazer 17 anos sem uma festa de aniversário? Sem estar com os pares. Né? Então, assim, a gente precisa dessa vivência. E ela tem razão, né? Então, assim, é grande demais para eles, é grande demais para eles. Mas se a família tem o hábito de fazer um bolinho, cantar um parabéns ali, ela vai fazer 17 anos. Faz chamada de vídeo, né? Participa a família da forma que é possível. Mas não deixe de fazer essas marcas, essas inscrições na vida dos filhos. Elas são tão importantes, né? O tempo passa muito rápido, viu, doutora? Em todos os sentidos. Eu agora estou num orgulho que você não pode imaginar, que eu estou com um neto, meu neto mais velho está mais alto do que eu já, viu? Nossa, 12 meu Deus. anos mais alto que eu. Um orgulho que você nem imagina. A mãe dele, eu vi e conheci menor do que ele está hoje. Pensa? Meu Deus do céu! O tempo passa muito rápido. Doutora Rose, foi uma bênção a sua participação aqui. Eu espero que tenha fortalecido pais e mães. Amém. A intenção é essa, queridos. Nós não temos resposta para tudo. A doutora Rose é psicóloga, psicólogo não tem resposta para tudo, psicólogo não adivinha pensamento, viu? Então, a intenção é oferecer ajuda e que você se fortaleça. Porque se a mamãe e o papai se fortalecerem, como a doutora colocou, com o GPS espiritual também, se você se fortalecer, minha querida, filhos abençoados, os filhos serão abençoados. Os adolescentes serão abençoados, entendeu? Eu vi uma mamãe que colocou aqui, eu acho que foi a mamãe que colocou, o que se faz que o adolescente só quer ficar dentro do quarto, de porta fechada? Entra dentro do quarto junto com ele.
fica lá dentro do kart junto com ele, acha alguma coisa que ele goste para conversar com ele, porque Vai aí ficar no você seu vai... celular, de repente, lá deitado na cama dele, do outro lado, né? Exatamente! Oh, beleza, é isso aí, não é? Doutora, eu vou terminar, não é? Nós temos que terminar, infelizmente, mas eu vou deixar aqui, né? Uma situação que eu ouvi e que reflete muito essa geração, a história desta geração, de crianças e pré-adolescentes, adolescentes desta geração, né? Uma avó me contou essa história, que um dos netinhos chegou para a avó e perguntando onde é que estava a chave do cofre, o segredo do cofre, que na casa tinha um cofre. Logicamente, vó nenhuma dá, né? Segredo de cofre para criança. Mas tereteteu, a criança ia lá, voltava, cadê me dá o número do cofre, me dá o número do cofre, vovó, me dá o número do cofre, o segredo do cofre. Aí a vovó parou e perguntou, né? Mas por que você quer o segredo do cofre? O que você quer fazer com o cofre? Né? Você quer que abre para ver, para você ver o que tem lá dentro? O que você quer? A criança pegou o celular do papai, pegou o celular da mamãe e pegou o celular da criança. Chegou com os 3 celulares para a avó. Vó, guarda lá dentro do cofre. Me socorre, guarda horas. isso lá. Oh, meu Deus. Não reflete? Reflete. O que essa Bispa, criança queria? por favor, olhem para mim. E criança, quando é pequena, ela faz isso, né? A gente está conversando aqui e ela vem e fala assim: mamãe, né, papai? Ela puxa o seu olhar, né? Essa é uma forma digital de puxar o rosto do pai e da mãe para si, né? É isso aí. Então, que Deus te fortaleça, mamãe. Ó, deixa eu te falar, você não está fazendo um mau trabalho, não. Se você está aqui nessa live já há quase 2 horas conosco, é porque você está fazendo um bom trabalho. Você está interessada em crescer. Você está interessada em amadurecer. Que Deus esteja fortalecendo a sua vida. Que Deus esteja abençoando a sua Amém. vida. Com oração. Eu queria que você fizesse uma oração pelas mães e os pais, e depois eu vou terminar fazendo uma oração também. Amém? Amém. Amém. Amém, Senhor Deus, Pai de amor, de zelo, de cuidado, de misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós. Deus, nos capacita, Senhor, enquanto mulher, enquanto mãe, Senhor, enquanto filhas, para estar, Pai, diante dessa adversidade. Ó Deus, em nome de Jesus, atualiza, Senhor, nos oriente no nosso GPS espiritual, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Revista-nos, Senhor, com o poder que vem do Senhor, com a graça que vem do Senhor. Amém. Amém. Senhor, nós oramos por cada mãe, cada pai, cada avó, cada avô que está nos assistindo, cada cuidador, cada cuidadora que está nos assistindo, Jesus. Senhor. Que a tua mão esteja, Senhor, fortalecendo, trazendo sabedoria. Se há alguém doente, alguém adoecido, nós oramos, tem misericórdia, Pai. Amém, Senhor. Protege-nos, ó Deus. Senhor, como foi colocado hoje, ajuda cada família a construir essa teia de proteção em Amém, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus. Para os filhos, para os adolescentes, para cada criança, Pai. Amém, meu Guarda Pai. e fortalece cada família. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Doutora Rose, muito obrigada. Quem sabe a gente volta falando outros assuntos.
Que Amém. Deus te abençoe, viu? Eu agradeço o convite, me sinto extremamente lisonjeada, né, pelo convite. Muito obrigada. Fica aí o número do DAI novamente, o Departamento de Aconselhamento Especial, 62, DDD 62, 35414112, se você precisar ligar, e o telefone, o Disque Oração 4007-2910. Esta live nós vamos salvar, esta e a anterior, e colocar no YouTube, e aí eu coloco o link no Facebook. Beijo para vocês. Beijo. Fica com Deus.